Olá, amigos, namastê. Deus é mau. Em verdade, este pensamento e afirmação constituem um erro filosófico teológico daqueles que se baseiam em uma visão antropomórfica do Senhor, como se Deus fosse um homem de barbas brancas sentado em um trono de ouro a nos julgar e nos lançar em danação eterna. Deus não pode ser mau porque ele é a nossa própria consciência, o nosso eu maior, o Atma, a nossa própria alma. A alma, sim, foi criada à imagem e semelhança do Espírito. É o sopro, é o alento, é o hálito divino. E Deus soprou nas narinas de Adão. O sopro é o eu real. O corpo é pó e ao pó voltará. O que sofre de fato neste mundo de dualidade, neste reino de Maya, é o ego, é o pequeno eu iludido, que pensa ser um corpo humano, que pensa ter um nome, que pensa ter uma posição no mundo e por isso sofre por conta de seus apegos e de seus desejos. E quanto mais apego e mais desejos em relação a este mundo passageiro, este reino de dualidade, mais sofrimento. Mas quando descobrimos a nossa essência, e esse é o objetivo real do yoga, olhar para dentro, mergulhar no paraíso interno, percebendo o Atma, que é o eu real, a alma em nós, ali encontramos o verdadeiro refrigério, a bem-aventurança, a Ananda, a alegria eternamente renovada, como afirmou Yogananda, e esse é o reino dos céus. Como Jesus também disse quando perguntaram a ele: Rabi, quando virá o reino? E ele respondeu: o reino não vem com aparência ostensiva, ninguém poderá dizer ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Se o reino de Deus está dentro de nós, então como Deus pode ser mau? Em verdade, o sofrimento existe quando nós saímos de casa. O que é sair de casa? O que significa a parábola do filho pródigo ensinada por Jesus? É o filho que tem tudo, pródigo porque ele tem tudo, ele tem toda a abastança do Senhor, como filho, como herdeiro de Deus, ele tem toda a riqueza, toda a maravilha de Deus, mas apesar disto, ele prefere sair pelo mundo como um aventureiro. O pai não tem culpa disso. Se a escolha de sair pelo mundo como um aventureiro pertence ao filho, que culpa tem o pai? Nenhuma. Mas quando este mesmo filho retorna à casa do pai, ele é recebido com um abraço de amor, de carinho: meu filho, eu te amo. Então, neste sentido, dentro desta ótica que vem tanto dos ensinamentos dos grandes iluminados da Índia, de Krishna, também do Senhor Buda e de Jesus, o Cristo, jamais podemos crer ou afirmar que Deus é mau. Mas se continuarmos dentro desta visão monoteísta do Deus relojoeiro, de um paradigma mecanicista, do Deus mecanicista que criou o relógio cósmico, ou seja, o universo como um relógio. O relógio é feito de uma substância que não é a própria substância de Deus. Existe uma separação, uma distinção entre Deus e o homem. Neste sentido, poderíamos sim pensar que Deus é mau, ou que pelo menos ele mantém uma distância de sua criação. Mas sob a ótica do yoga, do Vedanta, do Sanatana Dharma, não existe essa separação. A separação, em verdade, é uma ilusão. É quando olhamos para fora, quando colocamos os nossos telefones sensoriais voltados para fora e acreditamos neste reino de ilusão, de Maya, é que verdadeiramente sofremos. Mas como já disse, se nos voltarmos para dentro, olhando o paraíso interno, acalmando os redemoinhos mentais, entrando nesse estado de Niroda, voltamos à casa do Pai, que nos aguarda silenciosamente, amorosamente e ansiosamente, como diria Paramahansa Yogananda. O retorno do filho pródigo, que saiu de casa porque quis e não porque Deus é mau, porque o Pai é mau. Essa ideia de maldade pertence apenas àqueles que não conseguem compreender a essência do ser, o self, o Atma, que nós não somos corpos, não somos pequenos eus,
mas almas imortais e indestrutíveis, aventureiros, poderosos, aventurando-se no reino da dualidade. Namastê.